Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês, né? O que eu tava pensando hoje foi sobre, depois de um culto doméstico que a gente fez sobre Abacuque 3. E a gente que é velho de igreja, a gente sempre pensa, né? Lá vai de novo a gente falar sobre os últimos versículos que fala lá a partir do 17, né? 3:17. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, né? E o Senhor é Deus, é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e fará andar sobre as alturas. Então aí eu pensei, lá vai ele falar de novo. Mas o que acontece quando a gente ouve a voz de Deus, né? Então, no versículo dessa vez me chamou a atenção o versículo 1, 2 e 3. Então tava assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Sigionote? Nunca ouvi falar nunca tinha prestado atenção nesse Sigionote. Vamos procurar o que é, né? Então, Sigionote não tem em português. Mas a tradução dele do hebraico significa alguma coisa relacionada com o andamento, como se o regente falasse o andamento que tem que ser tocado numa música, né? E no finalzinho lá do versículo tem assim, falando do versículo 19, fala assim que era sobre instrumento de cordas, né? Então, provavelmente Abacuque 3, não sabia, é um louvor a Deus, né? Então, ele tá vendo tudo o que tá acontecendo. Deus está trazendo ele no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, então ele começa a louvar ao Senhor com instrumentos de corda. E no 2 fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, algumas atitudes que o profeta Abacuque disse. Né? Então, ter ouvidos atentos ao que o Senhor está dizendo. Então, a gente viu vários líderes, vários profetas falando: ouvi a palavra do Senhor, povo meu, né? Então, Moisés chama atenção, Josué chama atenção, os profetas Micaías, Oséias, Amós, Ezequiel, Jeremias, Isaías e Jesus e João chamam a atenção do quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça, né? Então, a gente sempre ouve eles pedindo pra gente ouvir. Mas dessa vez a gente ouve alguém falando: eu ouvi a tua palavra, Senhor. Né? Então, foi uma coisa diferente. E aí a resposta que ele falou, a segunda atitude que ele teve foi: e temi ao Senhor. Né? Eu ouvi a tua palavra e temi. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, que traz a paz. Ele é limpo, ele permanece para sempre. O temor do Senhor nos une a Deus. A terceira atitude que ele falou foi pedir avivamento. E aviva, Senhor. Né? Então, aviva a tua obra no meio dos anos. Os anos do Senhor não têm fim, mas os nossos anos têm. Então, enquanto nós vivermos aqui na terra, nós precisamos pedir: Senhor, aviva a tua obra em nós e faze-a conhecida. Então, através do nosso testemunho sobre o poder de Deus, manifesta em nós as maravilhas que ele faz, o mundo vai conhecer quem é o Senhor a quem nós tememos. E a quarta atitude que ele teve foi clamar por misericórdia, né? Então ele fala assim: a misericórdia, né, que a gente viu como a gente estuda, vê lá no dicionário. Então seria sentimento de dor, solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência, clamar por misericórdia porque somos falhos, assim como o povo de Israel, que por inúmeras vezes pecaram e acenderam a ira de Deus, né? E Deus, com a sua infinita misericórdia, perdoou a nossa iniquidade e não nos destruiu. Antes desviou o seu furor e a sua ira e lembrou-se de que nós somos pó, nós somos carne, nós somos vapor, nós somos efêmeros, passageiros, como a erva que cresce e depois seca e murcha, como a flor. Então, a gente, por aqui, o nosso tempo é muito curto. Então, Deus se lembrou disso e nós precisamos reconhecer que nós somos meros homens, né? Não super-homens, mas nós somos meros homens. Então, nos arrepender dos nossos pecados e clamar por essa misericórdia de Deus, né? Então, mas também não é porque Deus é misericordioso e tardio em se irar que nós devemos viver pecando. Então a vontade de Deus é que
Ao contrário disso, a gente faça coisas que agradem a Deus, né? Façam as coisas que façam valer a pena o sacrifício de que Jesus teve pelas nossas vidas. Precisamos andar como Jesus andou. E já que somos justificados por seu sangue, pela misericórdia de Deus, com o olhar dele por nós, fazer com que, agora na Páscoa, que a gente lembra, o sangue de Jesus, que foi posto sobre nós, assim como o sangue do Cordeiro foi posto sobre os umbrais da porta, nós fomos livres da morte, nós somos livres do pecado, pelo sangue de Jesus nas nossas vidas, né? Então, a gente ouviu a Deus, temeu o Senhor, pediu esse avivamento, clamou por misericórdia, e olha a coisa mais maravilhosa que Deus faz. Deus responde ao nosso clamor, né? Então falou, e Deus veio de Temã. Temã, né, significa a direita. Temã está relacionada com os descendentes de Esaú. Então Esaú teve Elifaz teve Temã, né? Então, está relacionado com eles, e Esaú habitou na terra de Edom, então foi a terra dos Edomitas, que é a terra, montanhas de Seir, então era onde esse povo habitava, depois acabou virando uma cidade, né? Então Temã virou um lugar, e a Bíblia fala que essa terra de Temã era a terra de sabedoria, dos sábios, dos entendidos, né? E do Monte Parã, o santo. Então, o deserto onde habitou Ismael foi o deserto de Parã. O deserto onde o povo peregrinou os 40 anos também foi o deserto de Parã. E o deserto de Parã era um lugar difícil, um lugar rochoso, um lugar montanhoso, que levou o povo de Israel a ser santificado, a aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus na comida, então o maná, as codornizes, a água, aprender a depender de Deus do para onde ir, quando ir. Então o povo de Israel só podia andar de dia junto com a coluna de nuvem e só podia andar de noite junto com a coluna de fogo. Então Deus guiava o povo, né? Então ele fez, então esse Deus, ele veio de Temã e veio do Monte Parã, o santo, ou seja, Deus vem com a sua sabedoria, com a sua santidade, e enche os céus com a sua glória. E a gente viu isso em vários momentos da história, na inauguração do tabernáculo, na inauguração do templo, depois da oração de Salomão, né? Então Deus vem, e o desejo de Deus é habitar no meio do povo. Então, mas para que isso aconteça, o povo precisa estar em santidade, né? Então Deus veio com a sua sabedoria, com a sua santidade, encheu os céus com a sua glória e a sua terra com louvor. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e o tememos, clamamos por misericórdia, clamamos por avivamento, ele vem com a sua presença e nos enche, transborda o nosso interior, para que possamos testemunhar dos seus feitos e de quem ele é, fazendo o seu nome conhecido por toda a terra, para que as pessoas digam, grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso estamos alegres, para que nós possamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E a ele seja toda a glória, toda a honra, todo o poder, para sempre. Amém.